Olá, famílias educadoras, aqui mais uma vez a professora Marchene com vocês. Depois de um ano inteiro juntos, vamos finalizar com uma reflexão muito importante. Para começar, uma pergunta. Existe uma ideia mais radical na história da raça humana do que entregar seus filhos a estranhos totais, sobre os quais você não sabe nada, e manter esses estranhos trabalhando na mente de seu filho fora da sua vista durante 12 anos? Sabe quem falou isso? Foi o autor John Taylor Gatto, professor de 30 anos em escolas públicas norte-americanas, no livro Emburrecimento Programado. No mínimo 12 anos, hein? E se você apelasse para César? Estou perante o tribunal de César, onde convém que seja julgado. Se fiz algum agravo ou cometi alguma coisa digna de morte, não me recuso a morrer. Mas, se nada há das coisas de que estes me acusam, ninguém me pode entregar a eles. Apelo para César. Assim foi que, uma vez mais, por causa do ódio, nascido do fanatismo e da justiça própria, um servo de Deus volta-se para os pagãos em busca de proteção. Foi este mesmo ódio que forçou o profeta Elias a buscar socorro da viúva de Sarepta e levou os arautos do Evangelho a volver-se dos judeus para proclamar a mensagem do Evangelho aos gentios. E este ódio, o povo de Deus que vive neste século terá ainda de enfrentar. Entre muitos dos professos seguidores de Cristo existe o mesmo orgulho, formalismo e egoísmo, o mesmo espírito de opressão que ocupou tão grande lugar no coração dos judeus. Na grande crise por que deverão em breve passar, os fiéis servos de Deus encontrarão a mesma dureza de coração, a mesma determinação cruel, o mesmo ódio inflexível. Todo o que, nesse dia mau, se dispuser a servir a Deus com destemor, segundo os ditames de sua consciência, necessitará de coragem, firmeza e do conhecimento de Deus e sua palavra. Pois os que forem fiéis a Deus serão perseguidos, seus motivos impugnados, desvirtuados seus melhores esforços e seus nomes repudiados como um mal. Satanás trabalhará com todo o poder enganador para influenciar o coração e obscurecer o entendimento, a fim de que o mal pareça bem e o bem pareça mal. Deus deseja que seu povo se prepare para a crise prestes a vir. Somente os que têm levado a vida em conformidade com a norma divina permanecerão firmes naquele tempo de prova. Quando legisladores seculares se unirem a ministros de religião para legislarem em assuntos de consciência, ver-se-á então quem realmente teme a Deus e o serve. Quando as trevas são mais profundas, mais resplandece a luz de um caráter semelhante ao de Deus. E enquanto os inimigos da verdade estiverem de todos os lados, observando os servos do Senhor para o mal, Deus estará vigiando sobre eles para o bem. Ele será para eles como a sombra de uma grande rocha numa terra sedenta. E, parafraseando, você está sob ameaça de ter que responder ao sistema sobre a liberdade que tem de educar a seus filhos em casa, nas instâncias onde convém que seja julgado o seu caso. Mas você responde, se fiz algum mal ou cometi alguma coisa digna de responder por algum crime, não me recuso a responder. Mas, se nada há das coisas de que estes me acusam, ninguém me pode entregar a eles. Apelo para a Constituição Federal e os tratados internacionais. Assim foi, uma vez mais, por causa do ódio nascido da inversão de valores, um servo de Deus volta-se para os pagãos em busca de proteção sob a orientação divina. E este ódio, o povo de Deus que vive neste século terá ainda de enfrentar. No Brasil, as famílias educadoras estão passivas de enfrentar a oposição aos valores legítimos quanto o direito natural de educar seus filhos. Estamos passando por uma grande crise política e religiosa. Os fiéis servos de Deus encontrarão a mesma dureza de coração, a mesma determinação cruel, o mesmo ódio inflexível das autoridades contra a consciência. Todo o que nesse dia mau se dispuser a servir a Deus com destemor, segundo os ditames de sua consciência, necessitará de coragem, firmeza e o conhecimento de Deus e da sua palavra.
Pois os que forem fiéis a Deus serão perseguidos, seus motivos impugnados, desvirtuados seus melhores esforços e seus nomes repudiados como um mal. E Satanás, através dos homens da lei, através dos legisladores, trabalhará com todo o seu poder enganador para influenciar o coração deles e obscurecer o entendimento, a fim de que o mal pareça bem e o bem pareça mal, a fim de que a educação domiciliar pareça bem e aquela educação, que eu não vou falar o nome, pareça bem. Deus deseja que seu povo se prepare para a crise prestes a vir. Somente os que têm levado a vida em conformidade com a norma divina permanecerão firmes naquele tempo de prova. Somente aqueles que entenderem que estão fazendo aquilo que a sua consciência lhe prova que é o melhor para os seus filhos, somente esses permanecerão firmes em dias difíceis como os quais nós temos passado atualmente. Quando os legisladores seculares se unirem a ministros de religião para legislarem em assuntos de consciência, ver-se-á então quem realmente teme a Deus e o serve, assim como a palavra de Deus nos alerta. Quando as trevas são mais densas, mais profundas, mais resplandece a luz de um caráter semelhante ao de Deus, e isso incomoda aqueles que são inimigos da verdade. E enquanto os inimigos da verdade estiverem de todos os lados, observando os servos do Senhor com mais intenções, Deus ali estará vigiando cada um para o bem, para livrá-los do mal. Portanto, é necessário ter confiança em Deus. E Ele é quem será para essas pessoas fiéis, como a sombra de uma grande rocha numa terra sedenta, numa terra poeirenta. Essa é a verdade. Portanto, famílias educadoras, quando falham as instituições humanas, ainda nos resta contar com o Supremo Legislador. Ele e somente Ele está guiando de perto os atos das famílias que zelam pela verdadeira educação. E sabemos que convém obedecer mais a Deus que a homens, e que há um repouso para o povo de Deus. Nós aqui do EDA deixamos externado o nosso desejo de que todas as famílias que têm objetivos comuns quanto à verdadeira educação e a ministração de uma educação integral e cristã para seus filhos sejam todas contempladas com a paz de Cristo, a qual excede a todo entendimento. Passamos por um ano de muitos desafios e muitas vitórias para as famílias educadoras. Trabalhamos incansavelmente para atender a todos que nos procuraram, através das nossas prestações de serviços, dando tutorias, emitindo documentos de defesa, avaliação psicopedagógica ou na produção de conteúdo de qualidade exclusivamente cristã, e oferecendo a coleção Família Educadora para crianças a partir dos 2 aos 15 anos de idade. Projeto esse que nasceu no coração de Deus e nos foi confiado, o qual abraçamos externando nosso amor pela causa e o bem das famílias cristãs. Portanto, assim continuamos a pôr-nos à disposição. Contem sempre com o EDA até Jesus voltar. Assim, podem visitar o nosso site, missãoeda.com.br, e lá você encontra tudo isso e muito mais. Que Deus os abençoe e guie. Até 2024, continuaremos à sua disposição.